Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. É um prazer ter você aqui e você sabe, desde já eu já quero pedir o combo da internet. Você sabe, se você estiver no YouTube, deixa aí o seu gostei, o seu curtir. Comenta aqui embaixo alguma coisa também, se você achou relevante, o que você achou desse episódio. Se você estiver também assistindo ou ouvindo a gente em alguma outra plataforma de áudio, de podcast, também deixa aí o seu seguir, vai ser muito importante para a gente. Assim, o algoritmo, a plataforma, entende que esse conteúdo é relevante e ajuda a particionar, a enviar para mais pessoas. E se você ainda não é um inscrito no canal do YouTube, por favor, deixa aí a sua inscrição, porque o episódio de hoje vai ser sensacional. Vai ser, tenho certeza que um episódio esclarecedor para todos nós. Então, depois da vinheta, eu digo quem é que está aqui comigo e a gente já começa. Olá, muito bem. Eu sei que você estava com saudade dos episódios do podcast, eu também estava, mas olha, você não vai ficar desprevenido, não vai ficar órfão disso, porque o episódio de hoje vai ser muito bom. O episódio que nós vamos tratar do universo como um todo, e eu já estou dando um spoiler aqui um pouco, mas antes de mais nada eu quero apresentar aqui meu convidado, que é um cosmólogo. É o primeiro cosmólogo que a gente recebe aqui. E ele é o Thiago Barreiro. E aí, Thiago? Olá, Davi. Tudo bem? Tudo bem. Contigo também? Tudo bem, comigo também. E aí, para quem ainda não conhece o Thiago também é estudante de doutoramento na Universidade de Lisboa. E aí, eu queria que você se apresentasse, de onde você é e o que você fez até hoje na sua formação. Fica à vontade. Bom, sou de Portugal, venho de uma aldeia ali na região centro de Portugal. Em termos de formação, fiz a minha licenciatura com mestrado integrado em Física Teórica na Universidade de Nottingham, portanto no Reino Unido. Aí tenho... E quanto tempo dura a licenciatura com mestrado integrado? Portanto, lá no Reino Unido existem programas de 4 anos, que foi o que eu fiz. Ok. E é um pouco diferente. No Brasil, costuma ser a licenciatura, que lá nós chamamos de graduação, e o mestrado é um outro ciclo. E aí, nesse período da licenciatura com o mestrado, você já trabalhava com cosmologia? Assim, a sua tese, o seu trabalho final de conclusão passou por isso ou foi uma outra área? Ligeiramente, portanto, nos primeiros anos na parte, digamos, da licenciatura, aí foi uma formação bastante geral. Depois, no último ano, no projeto final, aí já trabalhei com um projeto já mais relacionado com a cosmologia. Certo. E aí então, depois do mestrado, você começou um outro ciclo. Exatamente, portanto, aliás, quase que vários ciclos, na verdade. Olha. Porque eu, portanto, estava na Inglaterra, voltei para Portugal, aí trabalhei, por exemplo, até alguns meses num hotel, num restaurante. E depois disso voltei à Inglaterra. Ok. Onde, portanto, dei algumas aulas em escolas secundárias, já, portanto, como parte de uma formação de professores. E, portanto, foi de facto uma ida e vinda fazendo várias coisas, várias experiências. E depois, talvez, no próximo episódio também digo mais qualquer coisa sobre outras experiências, até finalmente voltar novamente a Portugal e ingressar então no doutoramento onde estou agora. Muito bem. E já ficou um spoiler aqui, a gente vai ter um outro episódio com o Thiago
onde a gente vai abordar um pouco mais a vida dele, alguns aspectos que eu sempre abordo aqui, não só científicos, mas também filosóficos e teológicos. Mas voltando agora para sua carreira, e agora o doutoramento está mesmo trabalhando com cosmologia, então posso dizer que você é um cosmólogo. Talvez, de certa forma, não é? Portanto, não gosto assim muito de títulos, talvez nunca me sinto muito apto para esse título, que parece algo assim fora deste mundo, mas sim, portanto, trabalho num grupo de cosmologia e de facto o que estou a estudar está inserido um pouco nessa área que é a cosmologia. Uhum. E antes da gente já entrar na cosmologia propriamente dita, queria que você falasse um pouco mais de você, assim. O outro episódio vai ficar mais aberto a isso, mas aqui em Portugal você disse que é de uma aldeia próxima de... portanto, na região centro, ali próximo portanto, da cidade de Leiria, próximo de Fátima também. E o que o Tiago, quando cresceu por ali, gostava de fazer com os amigos, com a família? Eu sei que você toca também um instrumento diferente. E como que foi essa junção da música? Como que foi isso? Sim, portanto, em termos de música, sim, realmente eu tive algumas aulas de guitarra, portanto eu comecei por aí, pela guitarra, apenas umas 3 anos. Clássica? A guitarra clássica, no exatamente. Brasil chamamos de violão. Ok. Pois. É as diferenças, sim, não é? Sim. Muito igual, mas sim. Com estas pequeninas diferenças. Sim. Portanto, portanto, aí na música, guitarra clássica. Penso que estavas talvez a pegar aí também, que recentemente, portanto, eu tinha, lá em casa tínhamos um instrumento que não é tão conhecido talvez, chamado bandola. E este instrumento estava lá abandonado, sem cordas, portanto é também um cordofone, portanto um instrumento de cordas, e portanto ele estava lá desde que me lembro, portanto ele estava lá antes mesmo de eu nascer, e este ano finalmente, um pouco inspirado por um grupo de colegas também a fazer doutoramento, em que nos começámos a juntar e tocar um bocadinho de música à hora de almoço ou assim. Eu, tirei daí essa vontade e pensei, bem, está lá aquilo em casa parado e vou tentar arranjar isto. E arranjei, fui levar a um luthier para arranjar e é fantástico, é engraçado, é um instrumento diferente, portanto... É parecido a um que é mais conhecido aqui, que é o bandolim, sim. Que é um instrumento bastante tradicional, muito, de certa forma, muito agudo, quase como um violino, uma tonalidade totalmente diferente, mas de certa forma ali naquele registro do violino, enquanto que a bandola é um instrumento um bocadinho maior, com o mesmo formato que um bandolim, mas maior e, portanto, também mais grave. E tem uma tonalidade muito interessante. O corpo tem aquele formato de pera também. Exatamente. Um pouco também tem guitarra portuguesa, que tem um formato parecido. Sim, exatamente. Sim. Se bem que guitarra portuguesa, é um outro nível totalmente... Sim, outro instrumento, sim. Diferente, sim. Portanto, tem mais cordas e toda uma outra técnica que é lindíssimo de ouvir, mas não faço ideia como tocar. E... eu tive o privilégio de te ver tocando já a bandola, que foi numa reunião do grupo do IA, do Instituto de Astronomia e Astrofísica. E agora, fazendo um pouco já uma curva nessa nossa conversa, eu tenho aqui, para quem ainda não viu, eu vou deixar um card aparecendo sobre um episódio que eu falo muito rápido as diferenças e o que é astronomia, astrofísica e cosmologia.
mas eu falei de uma maneira muito simples, muito básica. E eu queria começar perguntando para você o que é cosmologia, e já quero fazer uma segunda pergunta que já fica na sequência. O que um cosmólogo faz? O que você trabalha? O que você faz? Você chega lá e aí vou começar a trabalhar. Pimba, o que você faz? Então, primeiro, o que é cosmologia? Então, pronto, começando, o que é cosmologia? Portanto, cosmologia, como o próprio nome indica, é o estudo do cosmos. E aí, se eu puder então voltar aí um bocadinho a essa palavra cosmos e, portanto, explorar um pouco do seu significado e da sua origem. Se não me engano, portanto, cosmos, enquanto é uma palavra grega, e que significa, portanto, de certa forma, significa ordem, e, portanto, foi utilizada como, portanto, toda a ordem que se observa à nossa volta. Portanto, tudo o que se observa à nossa volta, portanto, o que nós hoje em dia dizemos por universo, isso seria o cosmos. A palavra em latim correspondente seria mundus. Portanto, mundo, cosmos, mundo no sentido, portanto, mais abrangente do termo. Não de planeta Terra. Não de planeta Terra, mas tudo. Mundo de tudo o que conseguimos abranger. E, portanto, que se nos apresenta com uma determinada ordem, digamos assim. Ok. E aí, então, o trabalho do cosmólogo, portanto, perceber um pouco, tentar entender essa ordem que existe, que observamos. Tentar perceber o que é que compõe este universo, quais é que é as partes fundamentais, como é que elas se relacionam umas com as outras, como é que este universo evolui, como é que ele se forma, de certa forma. Portanto, aí é um bocadinho o trabalho do cosmólogo. Ou seja, portanto, eu acho que tu trabalhas em galáxias, não é? Sim. Pronto. Para nós, cosmólogos, agora nesta... cosmólogos atualmente, nós aí já estamos a estudar uma escala muito maior do que as galáxias. E para nós as galáxias, portanto, nós dizemos, quase na brincadeira, são apenas pequenas perturbações, pequeníssimas coisas quase insignificantes na grande escala das coisas, porque nós queremos fazer modelos mais simples possíveis que consigam descrever portanto, todo o cosmos, todo o universo como um todo, o que é que ele é feito, como evolui. E você falou uma coisa que eu acho que as pessoas talvez já podem ficar assim curiosas, porque até onde sabemos, vamos pegar aqui por base onde a gente está, no planeta Terra, nós orbitamos uma estrela, o Sol, o que é um astro poderosíssimo, com muita luz, com muita energia, e nós sabemos que existem planetas que orbitam esse astro, mas assim como o nosso Sol, existem bilhões de estrelas só na nossa galáxia, que provavelmente podem ter planetas também, e até a maioria das estrelas são binárias. Isso significa que uma estrela que a gente vê, na verdade, se chegarmos muito mais perto, provavelmente é um sistema de duas estrelas. E aí, essa galáxia, no nosso caso a Via Láctea, vai ter não só estrelas e planetas, mas também muito mais outras coisas, como muito gás e partículas relativísticas, que são partículas que são muito rápidas, campos magnéticos. Eu sei que está um pouco técnico, mas ok. E também vai ter buracos negros, e no centro provavelmente um grande buraco negro. E também vai ter ali um bojo de matéria escura. Porque onde que eu quero chegar? Isso eu falei de uma galáxia. Nós sabemos agora que existem bilhões de galáxias como essa que eu acabei de descrever, e tem trabalhos até mais recentes que dizem da ordem de trilhões de galáxias.
Aí você diz que as galáxias são perturbações assim pequeninas no universo. Você está querendo dizer que tem algo mais? Abre um pouco mais para a gente isso, que é bem intrigante, porque uma galáxia por si só já é algo difícil de se imaginar, de se compreender aqui na nossa passagem na Terra, né? E como é que você diz isso, assim, que as galáxias no cosmos inteiro são tão pequeninas e insignificantes do ponto de vista de contribuição, talvez, não sei. Fala aí. Pegando talvez no exemplo que talvez os nossos ouvintes já conheçam do James Webb Space Telescope, portanto, o telescópio espacial lançado muito recentemente. Muito recente. E que provavelmente já se depararam com algumas das imagens que esse telescópio nos deu. Nós aí vemos que, apontando esse telescópio para uma parte muito pequena do céu, eles até dizem que é, por exemplo, do tamanho de um grão de areia segurado a uma distância de um braço. Exato. Portanto, se olharmos para o céu, por um pedacinho pequeníssimo desse céu, a imagem que nos regressa desse pequenino é um campo, uma imagem de centenas ou mais até de galáxias. Portanto, e isto acontece em qualquer direção que nós olhamos. Só um parênteses, cada galáxia com bilhões de estrelas. Exatamente. Portanto, como tu dizes, cada galáxia por si só é enorme, com muitas estrelas, muitos planetas. E, no entanto, quando nós olhamos para qualquer direção no céu noturno, o que nós vemos são galáxia atrás de galáxia atrás de galáxia. Um número quase incontável de galáxias que nós vemos. E, portanto, aí, nessa perspectiva em que nós olhamos para todo o lado e vemos sempre todas estas galáxias, ainda que cada uma diferente, única e diferente de cada uma das outras, no entanto, elas estão por todo o lado. E aí, então, nós, como cosmólogos, tentando fazer modelos simples de todo o universo, aí nós, então, tentamos dizer, pronto, então, há galáxias em todo o lado, é como se fosse tudo igual em todo o lado, é como se fosse uma sopa. Eu diria que é quase como se fosse uma sopa. Ok. Portanto, bem trituradinha, bem passada, não é? Talvez bem tenha homogénea. lá muito homogénea, exatamente. Talvez que tem algumas ervilhas ou algumas coisinhas muito pequenas, mas que para nós isso não vai fazer muita diferença. Portanto, isso podemos... nós, os cosmólogos, faz conta que, de certa forma, no mais simples, nós passamos a sopa toda, trituramos bem essa sopa toda para ficar o mais homogéneo possível e para saber como é que essa sopa se comporta. Portanto, aí é nesse sentido. Sim. Claro que as galáxias estão lá e senão não estávamos aqui também nós, não é? Sim, claro. Mas, do ponto de vista de um cosmólogo, vocês se deparam com conceitos e com assuntos para além da luz visível, para além das estrelas, das galáxias. O nosso universo tem outras componentes além dessa matéria que a gente conhece, que é o que a gente chama de, um pouco mais técnico, matéria bariônica, né? Mas... E do ponto de vista do universo como um todo, que, como você disse, é o estudo da cosmologia, as galáxias, então, são maioria, não são maioria, e se não for maioria, o que mais tem? Fala um pouco pra gente disso aí. Bom, exatamente. Portanto, tudo isso que nós vemos, quantidade infindável de coisas que nós vemos, de galáxias, de estrelas, de planetas. Portanto, tudo isso, a grande surpresa para nós é que parece que não é tudo o que existe.
Já mencionaste mais atrás a matéria escura, portanto, que está na galáxia e que é grande parte da galáxia, e nós chamamos de matéria escura, por um lado, porque não interage com a luz e nem com o resto da matéria, portanto, daí ser escura. Aliás, até vi qualquer coisa recentemente a dizer que na verdade nem devia ser chamada matéria escura, devia ser matéria transparente, ou seja, porque não sequer não interage com nada, portanto não se vê. Boa definição, tinha ouvido ainda assim. É, interessante, não é? E, portanto, mas por outro lado, matéria escura também porquê? Porque não sabemos o que é, basicamente. Temos algumas ideias do que é, de algumas características desta matéria, mas não sabemos bem, ainda não detectamos, digamos assim, diretamente o que é esta matéria, porque é uma matéria diferente do normal, da matéria normal que nós conhecemos. E, no entanto, isso não é tudo e nem é a maior parte do universo. Portanto, uma outra grande surpresa, com apenas algumas décadas, é que quando nós fomos observar o céu noturno e observar essas galáxias que nós, entretanto, descobrimos, o que nós observamos foi que quase todas essas galáxias que nós observamos se estão a afastar de nós. Portanto, nós muitas vezes até usamos a analogia do balão, portanto, para explicar isso. Eu até tomei a liberdade de fazer um balão para fazer a demonstração, não é? Que se costuma fazer. Claro que é uma analogia, e como analogia tem sempre falhas e limites. Isso vai ser muito interessante porque acho que muitas pessoas, por mais que seja no mundo acadêmico muito conhecida, talvez a maioria das pessoas que estejam assistindo ou ouvindo, talvez ainda não saibam disso. Então, eu estou muito feliz que você vai demonstrar isso pra gente. Então, o que é que isto significa, então? Portanto, se essas galáxias estão a afastar-se de nós, todas elas, portanto, em qualquer direção que nós olhamos, todas elas estão-se a afastar de nós, o que nós entendemos por isso é que talvez o próprio espaço entre as galáxias se está a afastar. E então aí, por isso é que nós usamos aqui o balão. Portanto, o balão representando o universo, portanto, a superfície do balão representando o universo, e à medida que o balão é insuflado, portanto, é para representar precisamente essa expansão do espaço, que, portanto, cada vez há mais espaço entre as galáxias. Então eu vou tentar aqui só insuflar este balão, tento fazer aqui perto do microfone para quem está no áudio também captar um bocadinho essa demonstração, não é? Portanto, vou insuflar. Portanto, temos aqui o nosso universo. À medida que eu sopro, o balão cresce, não é? Digamos assim. E, portanto, a superfície do balão representando o universo está a ficar cada vez maior. E, se tivermos aqui as galáxias, elas vão se afastar umas das outras. O que nós descobrimos é que esta expansão deste espaço está a acontecer de forma cada vez mais rápida, o que foi uma grandíssima surpresa para nós. Nós esperaríamos, por causa da gravidade, não é? Tudo atrai tudo, e nós esperaríamos que mesmo que as coisas se estivessem a afastar, que houvesse uma certa altura em que parassem de se afastar e voltassem a juntar. Mas o que nós estamos a ver não é nada disso, elas estão-se a afastar e cada vez se afastam mais e cada vez se afastam mais com maior rapidez Porque talvez assim o que a gente como vê, a nossa percepção do dia a dia, até como não só cientistas, mas como pessoas normais, quando a gente vê algo acelerando, seja o que for, a gente espera que depois de um determinado tempo comece a perder energia, comece a desacelerar, ou como a gente diz no Brasil, comece a frear, né? E aí, então, isso que talvez a gente esperasse
mas na verdade parece que o universo a cada vez vai acelerando mais ainda esse processo de insuflar esse balão, digamos assim, como desse exemplo. Exatamente. Portanto, é como se o balão continuasse a crescer, cada vez mais, e esperamos que não rebente assim de repente, mas Ok. Tomara que não aconteça isso com o universo, né? Exatamente. E então, vamos lá. Antes de eu te perguntar o que é que faria esse balão insuflar, eu queria só voltar um passo. E ainda sobre a matéria escura. Eu sei que a gente não sabe várias coisas, mas a gente sabe, como diz aqui em Portugal, sabemos um cadinho. Pequeninas coisas, assim, pelo menos que ela existe. E talvez como sabemos que isso existe e o que mais talvez a gente tem de informação, ou pelo menos de ideia. E depois, a segunda pergunta, já estou com essa mania de fazer 2 perguntas, seria também, ok, então temos galáxias, querendo dizer matéria como a conhecemos, bariônica, né? Estrelas, gás, todas essas coisas. Temos essa matéria escura, que você vai comentar agora um pouquinho mais. E aí, fica só nisso ou tem mais coisas? Tem mais coisas. Mas então já lá vamos, não é? Ok. Começando então pela matéria escura. Portanto, a matéria escura, portanto, não sabemos muito ainda, mas sabemos algumas coisas. Porquê é que nós dizemos que há matéria escura? Uma das razões é a forma como as próprias galáxias se comportam, ou seja, tal como o nosso planeta Terra orbita o nosso Sol, as próprias estrelas e os próprios sistemas planetários numa galáxia também, de certa forma, orbitam o centro da galáxia. Ok. E a forma como nós vemos isso a acontecer não bate certo com a nossa teoria. Ou seja, nós vemos as estrelas a orbitarem o centro da galáxia, a orbitarem à volta da galáxia, de uma forma muito mais rápida do que seria esperar. Ou seja, se só houvesse a matéria que nós conseguimos ver na galáxia, e se as estrelas estão a orbitar a essa velocidade, na verdade as estrelas nem orbitariam, elas sairiam disparadas pelo universo fora, não ficariam agarradas na galáxia. Elas precisariam ter mais massa. Exatamente. Okay. Ou seja, existe uma grande componente de massa numa galáxia que parece estar em falta, que nós não conseguimos ver, que não conseguimos detectar. Agora, aqui fazendo talvez também um parênteses e introduzindo aqui um pouco das questões, das controvérsias que existem na própria investigação. Sim. Portanto, nós dizemos que, sabemos que matéria escura existe. De certa forma, pelas razões que falámos aqui, indica-nos que sim, que talvez exista algo mais lá na galáxia. No entanto, também existem outras possibilidades e há quem explore essas outras possibilidades. Por exemplo, eu disse que, de acordo com as nossas teorias, o que observamos não é bem, não bate certo. Então, uma outra possibilidade é dizer, se calhar as nossas teorias é que não estão bem certas ainda. E há pessoas, há investigadores a investigar essa alternativa, ou seja, será que, por exemplo, a gravidade não funciona de forma diferente e por isso é que nós vemos as galáxias comportarem-se de maneira diferente? Portanto, aí é uma outra alternativa. E quem trabalha com isso também são cosmólogos que tentam dar uma outra alternativa, uma outra explicação para uma mesma coisa observada. Seria isso? Exatamente. Portanto, outros cosmólogos, outros astrofísicos que tentam dar outra explicação. E, de certa forma, é isso que nós fazemos muitas vezes na ciência. Portanto,
temos uma determinada observação, temos vários modelos que podem explicar essa observação e vamos escolhendo o modelo que parece explicar de uma melhor forma ou de uma forma mais simples aquilo que nós observamos. Vamos testando, vamos melhorando o modelo, depois a certa altura novas observações vêm, se calhar mudamos de modelo completamente e vamos por aí em diante. Portanto, vamos tendo modelos que nós tentamos compreender este funcionamento, tentamos compreender a ordem, o funcionamento das coisas que observamos, mas de certa forma nunca passam disso, são modelos o mais simplificados possíveis. Vou fazer ainda aqui outro parênteses só para contar uma piada. Claro, sim. Uma piada que eu uma vez ouvi, contada por físicos, portanto aqui, claro que vai dar sempre para o lado dos físicos, sim. Mas era, portanto, uma corrida de cavalos. Ok. E chamaram um físico, um engenheiro e um veterinário para tentar adivinhar qual cavalo iria ganhar a corrida. Boa. E claro está, sendo contada por físicos, o físico ganhou a aposta. Então foram a cada um perguntar como é que tinham chegado à sua resposta. O veterinário, conhecendo toda a espécie do animal, todas as suas condições físicas, achou que um determinado cavalo seria o vencedor. Ok. Mas não conseguiu adivinhar. O engenheiro considerou todos os mecanismos do cavalo, todas as forças que cada músculo faz, todas as dobradiças das suas articulações, portanto, tudo isso, qual é que seria o mais eficiente, qual é que seria o mais rápido, mas também não conseguiu chegar à resposta real. Então chegaram ao pé do físico, como é que conseguiste adivinhar qual é que seria o mais rápido? E ele, portanto, fácil. Fiz apenas, assumi que o cavalo era apenas uma esfera a movimentar-se no vácuo. Isto para dizer o quê? O físico reduz muita coisa. Tal como falávamos das galáxias, para os cosmólogos, as galáxias nem sequer existem, reduz completamente. Sim. O físico tenta muitas vezes reduzir ao máximo para tentar fazer o modelo mais simples possível, mas que de certa forma ainda consiga captar alguma essência da realidade e consiga ter um modelo para essa característica do que se observa. Portanto... Olha, e eu quero também abrir um parênteses nesse seu parênteses, que quem estiver assistindo ou ouvindo a gente e não riu dessa piada, que foi muito boa, você precisa entender um pouco mais de física, porque é isso mesmo que acontece. A gente olha para as coisas e tenta simplificá-las o máximo possível. E quando um cosmólogo olha para o universo, é claro que lá vão ter inúmeras variáveis, inúmeras coisas, mas esse olhar simples, esse olhar mais geral, ele é super necessário, né, para que a gente consiga entender o panorama todo, digamos assim, como diz em inglês, né, a big picture, né, o quadro inteiro. E lá está. Em outras áreas, vão cada uma ficar especializadas talvez em um pixel, né, um quadradinho dessa imagem grande, mas o cosmólogo seria aquela pessoa que dá alguns passos para trás e tenta olhar para o quadro inteiro. E aí, quando você olha para esse quadro inteiro, as galáxias são ali pequeninas coisas. Depois delas, você comentou sobre a matéria escura, ou até uma outra possibilidade de talvez a gravidade se comportar de maneira diferente. E o que mais o cosmólogo vê por aí? Então, o que é que mais nós vemos? Ou melhor, o que é que nós não vemos?
Porque para além da matéria escura ainda existia a tal outra coisa que nós achamos que está a causar esta expansão acelerada do universo que nós referíamos. É isso que eu ia perguntar. Exatamente. Ou seja, como é que se chama esta coisa? Como nós também não sabemos o que é e não somos muito criativos, esta coisa chama-se energia escura. Ok. Portanto, é algo que está a provocar esta expansão acelerada do espaço. Uhum. E essa energia escura é uma ideia recente na ciência, antiga, e você, na sua percepção quanto um cosmólogo, você acha que isso está bem medido, assim, no sentido de que parece mesmo que tem algo acontecendo, ou não, parece que tem algo errado, a gente sabe nada mesmo, ou já sabe um pouco, o que a gente sabe sobre isso? Eu sei que fiz muitas perguntas na sequência, mas tentando trazer um panorama um pouquinho mais agora, um pouquinho mais fundo para quem ouviu pela primeira vez agora o que é energia escura, o que mais a gente pode falar sobre isso? Bom, eu acho que nós sabemos muito e quanto mais sabemos nos deparamos e reconhecemos que realmente até não sabemos nada. Mas sabemos alguma coisinha dentro desse nada. Temos um modelo bastante simples para o universo como um todo, nessa vista geral, nesse quadro geral, e quando nós vamos aplicar essa teoria, esse modelo ao universo, àquilo que nós conseguimos observar do universo, o que nós descobrimos é que essa energia escura forma cerca de 70% do universo. Uau! Para além disso, ou seja, 70% energia escura, a matéria escura que nós falávamos, cerca de 25%. Nossa! Ou seja, fazendo as contas, 5% apenas, 5% do universo é aquilo que nós conseguimos ver. Tudo o que nós vemos, todas aquelas estrelas, planetas, galáxias... Aquelas imagens lindas do James Webb, do Hubble... Exatamente. Dentro tudo dos 5%. Isso, apenas 5% do universo. No entanto, lá está. É só um modelo... Pode haver outros modelos, podemos estar muito enganados sobre muita coisa, e o mistério da energia escura continua. Não sabemos o que é, temos milhares de modelos para explicar a sua origem, para tentar descrever a sua evolução, se tem evolução, se não tem evolução, mas está tudo de certa forma em aberto, e é a coisa fantástica da ciência é que com cada resposta nos dá muitas mais outras perguntas. É verdade. E para quem está nos ouvindo ou até nos assistindo, que começou a ter essa curiosidade sobre a cosmologia, talvez não sabia muito bem o que era, e agora já teve aí umas pequenas nuances, umas pequenas demonstrações do que a cosmologia e estuda e o que um cosmólogo faz. Para a gente caminhar para o final, eu queria te fazer mais uma pergunta, que é, ok, o que a gente tem talvez hoje, atual, é claro que um episódio postado vai ficar teoricamente para sempre na internet, mas estamos em 2023, em março. O que tem de novidade na área da cosmologia que as pessoas talvez possam ir pesquisar no Google, dar uma vista de olhos, ver alguma coisa interessante e que... Pronto, é isso. O que tem de novo aí nessa área, uma coisa interessante que você pode contar pra gente? Então, nós estamos mesmo à espera que seja este ano que finalmente o telescópio espacial chamado Euclide vai ser lançado para o espaço. Uau. Portanto, o telescópio está pronto, depois de alguns atrasos habituais. Ele está pronto. Se tudo correr bem, é lançado dentro de alguns meses. E ele vai para o espaço
para tirar fotografias, imagens e dados de muitas galáxias, de cerca de 1/3 do céu, para depois então fazer esse estudo aprofundado e fazer um mapa do universo ao nível das galáxias, para então estudar mais aprofundadamente e testar esses nossos modelos que nós temos para o universo, para a matéria escura, para a energia escura, e tentar testar ao máximo estas hipóteses que nós temos em cima da mesa. Então vai ter muito trabalho e muito dado para a cosmologia nos próximos anos. Sem dúvida. Esse telescópio Euclide vai diretamente contribuir para a cosmologia com essas novas observações. E eu tô ansioso para ver o que vai vir por aí. Todos nós estamos. E é isso, Thiago. Quero te agradecer por ter vindo aqui nesse podcast, nesse programa. Estava muito ansioso por marcar para você vir aqui. E aí foi um prazer enorme receber você. Aprendi muito com você. E tenho certeza que todo mundo que também consumiu, ouviu e assistiu esse programa também curtiu. E é isso. Obrigado. Eu agradeço, Davi, o convite, a hospitalidade. Obrigado. Obrigado. E é isso. Você que chegou até agora, você já sabe. Deixa aí o seu curtir, o seu comentário. Manda esse episódio para alguém que você acha que pode gostar, que pode ser relevante para ela. E a gente se vê também lá no Instagram, que é @DaviBarbosa/OFCC. Lá a gente consegue talvez ter uma interação maior, além dessa plataforma que você está consumindo esse podcast. E fica ligado que em breve mais episódios. É isso, até mais e valeu!